Muito boa noite para você. Hoje nós estamos no 9º dia do nosso propósito de 21 dias de orações, de jejuns, né? Então nós estamos orando de manhã, no bom dia, no boa tarde, e agora estamos aqui fazendo boa noite, né? Porque cremos, porque cremos que o nosso Deus, ele pode nos abençoar. Quantos de nós temos coisas retidas? Quantos de nós temos situações que precisam, né, serem materializadas, serem concretizadas, mas estão retidas, né? Porque depende de nós estarmos ali, ó, nos empenhando em buscar o Senhor e crer que o Senhor, ele pode mudar as nossas vidas, porque só Deus pode mudar. Só Ele pode reverter uma situação. Só Ele pode fazer com que aquele processo que está ali engavetado, com que você venha receber esse processo, né? Só Ele pode te curar de uma enfermidade que os médicos já falaram para você que não tem mais o que fazer. Só Deus pode libertar uma pessoa dos vícios das drogas, que já fizeram de tudo, já foi feito de tudo. Já colocou em abrigos, já colocou em casa de recuperação, né? Tomou medicações, fez de tudo e nada resolveu. Porque precisa do Senhor. É a bênção do Senhor que muda nossas vidas. É a bênção do Senhor que transforma a minha vida, a sua vida. Mas nós temos que dar condições. Para tudo é preciso haver uma renovação mental. Porque tudo, como nós falamos ontem, tudo que entra pela mente, a mente é a porta do coração. Então tudo que entra na mente vai para o coração. E se vai para o coração, vai nos trazer problemas, né? Na vida física e espiritual. De todas as formas, de todas as maneiras. Então vamos ler aqui o nosso devocional de hoje e crer que o Senhor, ele está conosco e Ele pode nos abençoar. Mas você precisa acreditar. Tá? Coloque em prática a sua fé. Não duvide. Do Senhor nós não duvidamos. Nós podemos duvidar de nós, mas do Senhor não. Porque o Senhor pode muitas vezes até mudar algo que Ele já tinha sentenciado. Você sabia disso? Que mesmo quando o Senhor já tem sentenciado uma situação, Ele pode mudar? Pode reverter aquilo? É. Vou te dar um exemplo. O rei Ezequias, não sei se você já leu, né? Está lá em 2 Reis. Você pode ler depois, né? O rei Ezequias, ele recebeu um aviso através do profeta Isaías que ele ia morrer. Ele ia morrer. E ele era um rei que agradava a Deus, que fez o que o Senhor se agrada. Né? Mas quando o Isaías foi lá e falou isso para ele, ele saiu, ele virou para a parede, o que ele fez? Ele apresentou as causas dele ao Senhor. Quem tinha sido ele? O quão bom ele tinha sido, tudo, as coisas que ele fez. E o Senhor mudou tudo isso. Ele mudou. Ele mudou. Ele deu mais 15 anos de vida para o rei Ezequias. Então o Senhor, ele pode reverter um quadro que muitas vezes os médicos já falaram assim, que não tem mais o que fazer. Não, não tem, é terminal, leva para casa, porque não tem o que fazer. Para o nosso Deus não existe isso. Ele ressuscita o morto de 4 dias. Ele faz o cego enxergar. Ele faz o mudo ouvir. Ele cura o leproso. Ele cura o endemoniado. Amém? Mas nós temos que deixar o Senhor Jesus agir. Vamos ler nosso devocional? Vamos lá. Né? Deus tirou o povo do Egito, mas tirar o Egito do povo não aconteceu. Pois ele não interfere no livre-arbítrio. O Senhor, ele pode mudar a sua vida. Mas as nossas escolhas somos nós que fazemos. Nós temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio, né? O Senhor não se está pedindo uma bênção, o Senhor vai lá e Ele te abençoa. Ele abençoa você. Mas o que você vai fazer com essa bênção? Como vai ser o seu comportamento depois através dessa bênção? Vai continuar murmurando? Vai seguir o Senhor Jesus? Não, mas agora eu recebi minha bênção, eu não lembro mais que o Senhor existe. Como 10 leprosos, havia 10 leprosos, né? E eles viram que Jesus estava passando. O Senhor Jesus curou aqueles 10 leprosos, curou, né? E o Senhor mandou que eles fossem até lá no sacerdote e vão contar tudo o que tinha acontecido, né?
eles foram, mas só um voltou para agradecer. Só um daqueles 10 leprosos. Então nós temos que ser gratos a tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ser gratos por tudo que Ele faz na nossa casa, na nossa família, pelos livramentos, pelo nosso alimento, pelo respirar, né? Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo se alimentar, pelo andar, pelo se movimentar, né? Por tudo nós temos que agradecer a Deus. Amém? Então vamos lá. Se sua mente estiver ainda no Egito, não tem como Deus se revelar a você. A mente decide no que você vai acreditar. Você precisa meditar o tempo todo na palavra. Meditar não é apenas ler. Então não é apenas ler a palavra de Deus, você tem que meditar, né? Ficar ali, ó, mastigando, né? Se alimentando daquela palavra, se enchendo daquela palavra, lendo várias vezes ela, né? Porque aí ela vai entrar, porque é preciso entrar, para que a mudança aconteça nas nossas vidas. Porque muitos estão até dentro das igrejas, ouvem a palavra, mas a palavra não muda, não acontece nada, porque ela é apenas ouvinte, né? Esse povo que saiu do Egito, eles estavam há 400 anos vivendo como escravo. Eles clamaram ao Senhor por libertação. O Senhor libertou eles, né? O Senhor tirou eles ali da escravidão. Eles tinham, durante o dia, porque no deserto é muito quente, eles tinham uma nuvem que umidificava o ar, para que eles ficassem num local gostoso, um ar ambiente gostoso. À noite, no deserto, é muito frio. O Senhor colocava uma tocha de fogo para aquecê-los. O Senhor tirava a água da rocha para aquele povo. O Senhor descia o pão dos anjos, o alimento dos anjos e entregava a eles. Mas aquele povo começou a reclamar da melancia, do alho poró, disso, daquilo, das comidas que eles comiam lá. Ah, mas por que nos tiraram de lá do Egito para a gente morrer aqui no deserto? Eles clamaram pedindo libertação. Então, assim, eles saíram do Egito, mas a mente deles ainda estava no Egito. Eles tinham a bênção na mão deles, mas eles não eram gratos pela bênção que o Senhor tinha dado a eles. Então, nós não podemos ser ingratos a tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas crer que é um Deus todo-poderoso que está ali constantemente nos abençoando, a cada um de nós. Mas será que nós estamos com a nossa mente renovada? Será que nós estamos prontos a receber os milagres, as bênçãos que o Senhor tem para nós? Porque esse povo, eles receberam a bênção, mas eles não estavam prontos. Porque se estivessem prontos, eles não estavam com a mente, o coração lá no Egito ainda. Estavam com a mente escrava. Eles ainda estavam com a mente escrava. Em Romanos 12:2 diz assim: e não se conformem com este século, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que a palavra do Senhor diz, né? Esse versículo, ele expressa o quê? Que mesmo que Deus nos liberte, que Deus mude por completo a nossa vida, é preciso o quê? Haver uma renovação mental. Porque se a mente não mudar, a vida não vai mudar. Nada vai mudar. É preciso haver uma renovação mental. Se a mente não muda, nada muda. Aquele povo não mudou a mente deles. A mente deles ainda continuava lá no Egito, uma mente escrava. E assim acontece com muitas pessoas. Acontece com muitos. Hoje tem uma vida abençoada, mas não dão valor. Estão vivendo do passado, dos problemas, das situações que viveram lá no passado, descontando nas pessoas. E descontando em si mesmo, que não é uma pessoa feliz, amargurada. Então não pode. Mude a sua mente, renove a sua mente. E a sua vida será renovada, será transformada. Será transformada em nome de Jesus, né? No texto que nós lemos aqui no devocional, Deus diz o quê? Que Ele pode nos tirar de uma situação difícil. Mas assim como fez com o povo do Egito, mas a mudança acontece no interior. Se não acontecer no interior, como nós já falamos, nada vai mudar. Se não houver uma renovação mental, nada muda. Amém? Então, se você continua presa no passado, né, vai ficar difícil
você ouvir a voz de Deus. Vai ficar difícil haver uma transformação. Então, passou, viva o hoje, viva o hoje. O passado já passou, o amanhã a Deus pertence, viva o hoje. Faça uma renovação mental, mude a sua mente, tá? Confie no Senhor Jesus, viva o hoje. Amém? Faça uma renovação mental para que a sua vida possa ser transformada em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, nós nos colocamos aqui, meu Deus, diante do Senhor, e eu peço, meu Deus, renova a mente, meu Pai, de cada uma dessas pessoas, meu Pai, que está nesse momento ouvindo, meu Pai, essa oração, esse devocional, que o Senhor abençoe, meu Deus, poderosamente a vida de cada um, que elas não vivam do passado, mas que elas vivam, meu Deus, o hoje, Senhor Jesus, porque é hoje, meu Deus, que o Senhor está mudando, está transformando a vida de cada um delas, que ela esqueça o passado, que ela deixe que amanhã o Senhor vai trazer e que elas vivam o hoje, que renove a mente. É preciso haver uma renovação mental. A mente é a chave, é a porta de entrada. E se não houver uma mudança, se não houver uma renovação mental, nada mudará, Senhor. Que ela creia nisso, meu Deus, para que a vida dela, a família dela, a casa dela, meu Pai, seja abençoada, transformada para a honra e glória do teu santo nome. Esqueça o passado, viva agora o presente, faça uma renovação mental, faça boas escolhas, leia a palavra, medite na palavra, se encha da palavra de Deus e não vai ter tempo para ficar pensando em coisas negativas, com o coração amargurado, cheio de tristeza, de rancor. Não, medite na palavra e você vai ver que o Senhor Jesus ele vai transformar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém.